Olá, ouvintes. No vídeo de hoje, nossos anfitriões Sabedoria e Repertório mergulham em uma jornada surpreendente pelos bastidores da matemática, onde os números irracionais deixam de ser meros coadjuvantes nas fórmulas para assumir um papel decisivo nas possibilidades e impossibilidades da geometria e do movimento. Baseando-se no livro Para que Servem os Números Irracionais, além das fórmulas de perímetro, áreas e volumes de Graziele Moser e Humberto Bortolossi, exploramos descobertas fascinantes. Como o simples fato de um número não ser uma fração de inteiros pode impedir a construção de um triângulo equilátero num geoplano ou determinar o destino de uma bola numa mesa de bilhar. Ajuste o volume e vamos nessa. Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, parece básico lá da escola, mas tem umas implicações bem doidas. Os números irracionais. Exato. A gente aprende, né? Pi, raiz de 3. Isso, geralmente para calcular perímetro, área, volume, aquelas fórmulas. Mas, assim, para que eles servem de verdade, além disso? Boa pergunta. Para explorar isso, a gente está se baseando num trabalho acadêmico brasileiro bem legal. Chama Para que Servem os Números Irracionais. Ah, da Graziele Moser e do Humberto Bortolossi. Ótimo trabalho. Sim, e a nossa ideia aqui é catar umas situações inesperadas, onde o fato de um número ser irracional, tipo a raiz de 3, define o que dá ou não para fazer na geometria ou até em movimentos. Vamos fuçar nisso. E é interessante porque, como o artigo mesmo diz, né, muito estudante acaba usando aproximação. Pi vira 3,14, raiz de 3 vira 1,73. Para facilitar a conta, né? Claro, para muitas coisas práticas funciona. Só que aí a gente perde um pouco a noção do porquê a irracionalidade em si, o fato de não dar para escrever como fração, é tão decisiva em certos casos, sabe? Raramente se vê a irracionalidade agindo. Perfeito. E o primeiro exemplo que eles dão é super visual, o geoplano. Lembra daquela plaquinha cheia de pregos para formar polígono com elástico? Lembro sim. Aquilo, matematicamente, é como uma grade de pontos com coordenadas inteiras, né? 0, 0, 1, 0, 0, 1. Isso aí. E a pergunta que não quer calar. Dá para fazer um triângulo equilátero perfeito nesse geoplano só usando os preguinhos como vértice? Então, a resposta é não. E o porquê é o mais bacana. Não dá. Mas por quê? Parece tão simples. Pois é, a prova matemática, seja olhando a área, seja por trigonometria como está lá no artigo, mostra que se existisse um triângulo equilátero com vértices inteiros, isso forçaria a raiz de 3 a ser um número racional, ou seja, uma fração. Ah, mas a gente sabe que raiz de 3 é irracional. Exatamente. Dá uma contradição, um absurdo matemático. Então, não pode existir. Nossa! Quer dizer que a própria natureza do número raiz de 3, por ele não ser uma fração, impede uma forma geométrica básica como essa numa grade simples? Isso já é uau! Totalmente. Mostra que não é só um detalhezinho numérico, né? É uma regra do jogo geométrico mesmo. E o artigo até fala que isso vale mesmo se as coordenadas fossem frações racionais. Continua impossível. Que loucura! Mas espera aí, se a gente mudar o tabuleiro, se for uma malha diferente, aquela isométrica feita de triângulos equiláteros, tipo um favo de mel meio esticado, sabe? Sei. Onde as coordenadas já envolvem raiz de 3 naturalmente. Isso. Nessa malha, aí sim dá para fazer um triângulo equilátero, né? Aí sim, perfeitamente possível, os vértices se encaixam. Tá. Mas aí vem a pegadinha. Nessa mesma malha isométrica, será que rola fazer um triângulo retângulo isósceles? Aquele que é metade de um quadrado? E aí, não de novo. Sério? De novo não? De novo, não. O argumento é parecido, usando área. A fonte demonstra que se desse para fazer esse triângulo ali, a gente cairia numa outra contradição com a irracionalidade da raiz de 3. Caramba! E a consequência direta disso. Também não dá para fazer um quadrado perfeito nessa malha isométrica. É quase uma vingança do triângulo equilátero. A vingança do triângulo equilátero, adorei. Que doido como mudar a grade muda completamente as regras do que é possível. E essa briga de racional versus irracional definindo o que pode ou não fica só nessas grades, né? O artigo traz mais exemplos. Sim. A irracionalidade aparece em vários cantos. Pensa nos epiciclos, aqueles modelos planetários antigos, ou tipo brinquedos como o espirógrafo. Sei. Um ponto girando em volta de outro que também gira. A curva que esse ponto desenha só vai fechar nela mesma, ser periódica, se a razão entre as velocidades dos giros for um número racional.
uma fração. Ah, então se a razão for irracional, tipo, sei lá, raiz de 2? A curva nunca se fecha, mesmo que no computador pareça que sim. Exato. O computador aproxima, né? Então pode enganar. Mas matematicamente falando, se a razão é irracional, a curva vai preenchendo o espaço, ficando densa, mas nunca volta para o mesmo ponto com a mesma orientação. Nunca se repete perfeitamente. Que demais! E o exemplo do bilhar? Como funciona? Numa mesa quadrada, se você bate a bola de um canto, ela só vai cair em outro canto se a inclinação do ângulo inicial, a tangente desse ângulo, for um número racional. Raiz de 2. A bola ficaria quicando para sempre nas bordas, sem nunca cair numa caçapa de canto. Isso, claro, no mundo ideal sem atrito, né? Imagina, então na prática seria quase impossível mirar exato no ângulo irracional para ela nunca cair, né? Qualquer coisinha já vira racional. Na prática, sim, qualquer microajuste muda tudo. Mas a matemática pura mostra essa possibilidade teórica incrível. Uma trajetória infinita dentro da mesa, só por causa da irracionalidade. Fascinante. E tem mais um rápido. Ladrilhar retângulos. Um retângulo só pode ser dividido perfeitamente em quadrados de qualquer tamanho, mas sem sobrar nada, se a razão entre os lados dele for racional. Teorema de Max-Dehne. Quer dizer, se eu pegar um retângulo áureo, onde a razão é irracional, não tem como cobrir ele direitinho só com quadrados. Impossível, não fecha a conta. Então, juntando tudo isso, Pois é. a gente vê que essa diferença entre racional e irracional não é só uma chatice da matemática, né? Ela define o que é possível ou impossível na geometria, no movimento, nos padrões. Total. Então, o que fica claro para mim é que a irracionalidade não é só para ter mais precisão na conta. É uma propriedade fundamental que, tipo, governa como as coisas se organizam no espaço, no mundo visual e de jeitos que a gente nem imagina de primeira. Exatamente. E para fechar com uma pulga atrás da orelha. A gente viu que não dá para fazer o triângulo equilátero na malha quadrada 2D, com coordenadas inteiras, certo? Certo. Mas, no espaço 3D, com coordenadas inteiras, dá. O artigo até cita. Pega os pontos 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Eles formam um triângulo equilátero perfeito no espaço. Nossa, é verdade. Então, o que será que isso diz sobre como as regras da geometria mudam com a dimensão e como a natureza dos números racionais ou irracionais interage com essas regras do espaço? Fica aí pra gente pensar. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar